Voltando. A Renilde não estava me vendo. Aconteceu a mesma coisa como aconteceu numa outra live que a pessoa não me via também. Será que eu vou ter que trocar de celular? Oh, meu Deus. Vamos ver. Renilde, você está por aí? Hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo. E vamos ver. E a gente vai falar algumas coisas. Eu fiz até umas anotações, tá, gente? Sobre Setembro Amarelo. Ué, deixa eu ver. Onde estão minhas... Ah, tá aqui. Minhas anotações. Vou esperar a Renildo voltar. E eu vou convidar as pessoas para virem na live aqui com a gente. Deixa eu ver. Vou convidar algumas pessoas. Deixe-me convidar. E se as pessoas virem, vai ser muito bom. E participar, e falar, e tudo mais. Deixe-me ver. Muito bem, vamos lá. Vamos de novo live comigo e que ficou tudo preto. Vamos ver agora o que acontece. Ixi, agora é comigo, peraí. E aí, você tá me vendo? Tô te vendo. Porque, eu não sei o que acontece, de repente o Instagram tá com uns bugs diferentes. Outro dia eu não consegui fazer a live com uma pessoa, a tela ficou preta. Ele entrou e saiu 200 vezes e não adiantou. Aí eu falei, eu saio também. Oi? Comigo também tava assim, a tela ficou escura, você sumiu. Imagina você jogar carta com a tela escura. Aí eu cantava as cartas, aí ele tinha o baralho lá igual, ele via e ele falava, mas a pessoa fica assim, para onde eu olho? Ficou muito sem graça. E eu rindo, né? E todo mundo vendo, eu e a pessoa. E eu ria, e eu falava, então eu falava mais para a pessoa me perceber. Foi legal? Foi diferente. Mas você percebe que a pessoa fica meio deslocada, meio diferente. Certo? Pois é. Eu estava falando, vamos falar sobre Setembro Amarelo. E o que é o Setembro Amarelo, Renilde? É interessante, eu acho que a gente vai dar uma introdução, vamos explicar, acho que todo mundo, se der um Google aí, vai achar, né, a história, né, no Google, é bem interessante, mas a gente vai acabar falando de uns 2 tabus aqui, né, 2 ou 3 tabus, que é tabu para nós brasileiros. Né? O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, né, com a morte de um jovem, que é o Mike M., aos 17 anos, né? Foi amarelo porque ele sozinho era um rapazinho genial. Ele, sozinho, com o esforço dele, reformou um Mustang, pintou na cor amarela, era um Mustang 68, né? Era um Mustang 68, ficou lindíssimo, todo mundo gostava dele, era um rapaz bastante amável, tal, e de repente, não mais do que de repente, na flor da idade, com muita coisa para fazer, cometeu suicídio. E aí foram averiguar, ele tinha problemas psicológicos, psiquiátricos, para ser bem específico, né? Então, é uma das causas do suicídio também. Então, a partir dali, todo mundo ficou chocado, diz que no velório dele, todo mundo levava uns bilhetinhos, né, com uma fitinha amarela, e foi indo. Aqui no Brasil chegou em 2014, ou seja, 10 anos depois,
através do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E o CVV também, que faz um trabalho maravilhoso, que distribui cartilhas, está sempre fazendo campanhas, né? Em 2000, deixa eu ver aqui que eu estou colando aqui. Acho que em 2013, 15. nos anos 2000, que a 2015. ONU falou, 2015, né, na ONU, Sim, no Brasil. aí No Brasil em 2015. isso. Antes um pouquinho foi a ONU que resolveu considerar porque os números de suicídios são muito altos no mundo inteiro. E no Brasil Exatamente. não é diferente. Não é Exatamente. diferente. Principalmente entre os jovens. Exatamente, exatamente. Porque as coisas vão Tem passando. gato também, ó. Tá vendo? Ela vai ajudar na live. Ela estava dormindo até agora aqui. Agora ela resolveu sair. Tá bom. Ela vai ajudar, ela é a nossa secretária. Sim. E em 2015, aí as prefeituras, o Ministério Público adotou isso de Setembro Amarelo. E por que a cor amarela? Você sabe? Por conta do Mustang amarelo dele, né? Porque ele ficou conhecido no Brasil, como... No Brasil é o girassol, por causa do girassol. Porque o girassol não tem nos outros países. Que interessante, não sabia. Eu também fui pesquisar. O girassol, porque assim, por que o girassol? Porque ele emana energia positiva. Ele é toda uma energia positiva. E é uma energia necessária para a nossa vida, a energia positiva. Quando você está numa energia, e você sempre acaba falando de energia, né? Uma energia negativa, é que as pessoas começam a querer cometer suicídio. Aqui no meu prédio, muitos anos atrás, teve uma pessoa que pulou da janela do 10º andar. Ui. Só que é assim, a pessoa quando pula, ela já toma consciência, ela tentou voltar e não conseguiu, e caiu no jardinzinho aqui na frente e morreu. Não morreu na hora, foi para o hospital e depois morreu. Mas quando a pessoa tem a atitude de vou fazer isso, ela se arrepende. Ela acaba se arrependendo. Pois é, né? E nós estamos aqui, né? A pessoa tem que sempre pedir ajuda, né? Sim. Psicólogos, médicos, né? Por isso que eu falo que é um dos tabus, né? Às vezes a gente, e nós somos terapeutas, né? Somos tarólogas e através do tarô a gente faz ali a taroterapia, né? E muitas vezes a gente percebe que a pessoa precisa de uma ajuda, né? E agora, hein? Estamos em 2023, já na beirada aqui de 2024, quando você fala, olha, vai procurar um psicólogo. Ah, eu não estou louco. Então, é um tabu e há preconceito. Mesmo não é quando as pessoas, não é necessário, mesmo quando as pessoas falam, procure um terapeuta. Não sou louca. Mesmo com o terapeuta, a pessoa fala, acha que terapia é loucura. Eu estava numa mentoria agora, que é justamente de terapeutas. Eu estava numa mentoria agora, que é justamente de terapeutas. Então, estava se resolvendo qual o próximo passo, como que vamos fazer algumas coisas. Sabe? Para ajudar os outros. Porque as pessoas, elas querem ou não querem ser ajudadas. Eu trabalho num site também de cartas que as pessoas vêm de madrugada, vêm pedindo ajuda. E desesperadas, né? Às vezes chorando, que eu também já trabalhei em site, eu trabalhava a parte da noite, da madrugada, muitas vezes atendia pessoas chorando. Sim. As pessoas acabam surtando, porque elas estão sozinhas,
Então não tem um animal de estimação. Ainda quando você tem algum animal de estimação, ele ainda te ajuda, e muito. Agora, quando você não tem, aí realmente você fica meio complicado para a pessoa sozinha. Para onde eu vou? O que eu vou? Lá atrás, quando eu separei, eu falei assim, ai, não estava acostumada a ficar sozinha. Mesmo à noite, quando eu me sentia que eu estava chateada, triste, aí eu descia para conversar com os porteiros. Mesmo durante o dia. Eu descia para conversar com um que, inclusive, ele é evangélico. É a melhor coisa que eu fazia. Porque ele falava, nossa, dona Silvia, eu não sei porque eu estou falando isso para a senhora, mas eu estou falando. Não precisa, eu sei porque você está falando. Foi a melhor terapia que você teve na época. Pelo menos Foi. conversar com alguém. É o CBV, né? Faz isso, ouve as pessoas, conversam. Exatamente. Exatamente. Então, assim, as pessoas têm que procurar ajuda, elas têm que se permitir. Lá na casa do Dr. Goldenberg, o pessoal está fazendo uma ação, né? Todo mundo de camiseta amarela, e fazendo a ação de tratar as pessoas com a barra de Access gratuitamente, neste mês de setembro. Então, de sábado, então tem sempre uma fila enorme de pessoas que acabam se cuidando nesse sentido. Tem os voluntários, e aí as pessoas passam na barra de Access. Tem terapia. E muitas vezes, Silvia, não é só a pessoa que tem algum problema mental, né? São as coisas da vida também, emocionais. Nem todo mundo sabe lidar com aquelas emoções, né? Que nem você falou da sua separação, às vezes é separação, perda de um ente querido, né? E a gente não sabe como que vai lidar. Tem pessoas que sabem lidar com perdas, né? Perda de emprego, né? E por aí vai, né? Tem gente que Ontem sabe. eu fiz uma consulta, eu já tive duas situações assim, né? Teve lá em Santa Amaro, que a menina virou para mim e falou assim, e eu já conheço ela faz tempo, ela falou assim, ai, Silvia, eu perdi o emprego. Aí eu virei para ela, parabéns! Ela parou, o quê? Parabéns! Você já pensou nas novas oportunidades que você vai ter na sua vida? Ela olhou, não tinha pensado nisso. Falei, então, se você foi mandado embora desse local, é porque esse lugar não servia mais para você. Já tinha Não deu passado o uma tempo semana, dela. duas, ela estava no local melhor. Ontem eu atendi um atendimento meu, que ela estava nova, estava muito triste, chorando, porque ela foi mandada embora. Eu falei assim, mas veja pelo lado bom, você vai ter outras oportunidades pela frente. Mas ela queria saber, porque se ela fez alguma coisa. Eu falei, para com isso, novas oportunidades. Tudo depende de como a pessoa vê, como a pessoa encara. Eu deixei ela chorar, aí eu falei para ela, olha, eu estou saindo aqui de casa, eu estou indo lá para o doutor, e ela conhece lá. Vai lá. Ela foi? Não. Então tem pessoas que querem ficar com a dor. Ficarem sozinhas e, eu tenho que passar aquela dor. Não, eu não tenho que passar nada. Sozinho Aqui não. Em casa às vezes não. Tem, né? Pode procurar ajuda, né? Exatamente. Aqui em casa, às vezes, eu pareço louca, porque quando eu percebo algumas coisas, eu falo, não, isso eu não quero. E falo bem alto. Não vai ser assim. De repente, o negócio... Eu falei, opa! Então é assim que entende? Então tá bom. Mas as pessoas que não têm essa determinação, essa força, essa determinação, precisa realmente. Eu tenho uma amiga que eu falo. A gente se fala bastante. Eu faço a terapia com ela, ela faz terapia comigo. E tudo bem.
né? Então, assim, as pessoas elas têm que se permitir Sim, ser verdade. dadas. É se permitir, porque a maioria não se permite. E aí acaba o quê? Ah, eu vou me matar. Tá, mas você vai se matar por quê? E hoje em dia, Renilde, muitas pessoas jovens acabam indo por esse caminho de querer se matar. Ai, por quê? Porque eles não acharam ainda o caminho de vida deles. Estão Não infelizes. faz sentido, Por né? quê? Não faz sentido. Ah, porque essa minha vida não faz sentido. Tá. Não faz sentido por quê? Aí tem que ir cercando para entender isso. E muitas vezes, eu falo assim, existem vários tipos de religiões, várias coisas em que você pode acreditar. Né? Peraí que a gata tá pedindo para subir na mesa. Essa não Nossa secretária. Essa não pula. Ela é uma lady. Então a pessoa, ela acaba, principalmente jovens, não encontrando aquilo que ela quer viver, o que ela acredita. Porque algumas pessoas vêm já acreditando em algumas coisas e elas não acham nesta terra aquilo, mas tem. É só saber onde você ir. Então, como eu sei disso, eu acabo direcionando as pessoas para aquilo que elas estão. Elas não sabem o que estão buscando, mas eu direciono e elas acham aquilo que elas estavam procurando. Legal, né? E Faz o seu papel, né? No quê? E tudo é baseado no quê? Na crença. Então, assim, é da igreja, de qualquer outro templo, às vezes não é por esse caminho. Porque nem a pessoa ela se entende, então você mostra, vai mostrando o caminho. O terapeuta também serve para isso. Sim, sim. A gente também pode tratar essas dores, né, essas dores emocionais na mesa radiônica, né? Eu trabalho com mesa, você também. Essa tristeza, às vezes a perda do emprego, que nem você falou, a perda essas perdas, o luto, a gente pode trabalhar também com a mesa, com os florais, né? Você também trabalha com floral, com a fita energética, tem bastante coisas que a gente pode ir dando, até um banho de ervas, né? Um escaldapés que seja, que a gente faça a energia. Né? Você estava falando que tudo é energia, a energia das plantas vão ajudando, né? E vão trazendo uma consciência para a pessoa. Cada pessoa aceita, tem uma linha. Então, por isso, assim, existem milhares de terapeutas no mundo. Você acaba indo se afinizando com algum. E é aquele que vai te ajudar. É aquele que vai ajudar. Simplesmente. Sim. Sim. Ai, gente, quem ficar na live até o final, eu vou tirar uma carta do anjo para as pessoas. Olha só. Então, aí eu vou tirar a carta do anjo. Fale. Então, muitas vezes também, não é só essas perdas, às vezes é infundada, né? Eu tive um caso de uma pessoa que ela falou assim, nossa, Renilde, eu tô sentindo uma angústia, uma canseira, não sei o quê. E aí eu tava tratando ela com floral e eu falei assim para ela, você já fez um check-up? Aí ela parou, né? Olhou assim para mim e falei, porque às vezes falta de algumas vitaminas, pode, porque aí falta química no cérebro também, né? Pode dar esse tipo de coisa que você está sentindo. Mas foi batata, tava com a vitamina C e a vitamina D lá embaixo. Teve que fazer reposição. E muitas vezes você faz um check-up, vê se está faltando alguma coisa, e aí a pessoa devolve aquele ânimo. Muitas vezes é isso. Né? Com o tempo, a gente não vai assimilando todas as vitaminas necessárias dos alimentos. E aí a gente precisa de uma reposição. Os alimentos não têm mais todas aquelas vitaminas que tinham lá atrás. Porque o solo é pobre,
muito inseticida, muita coisa é utilizada. Sim, E aí eles acabam perdendo perdendo. ali, né? Exatamente. Todos os nutrientes, tudo aquilo que você poderia ter de benefício na alimentação. E mesmo quando a gente fala assim, mas tem o orgânico. Mesmo no orgânico. Mesmo no orgânico, pode ter alguma coisa que não deixa ele ser totalmente orgânico. Aí tá faltando alguma coisa. Exato. E muitas vezes também a gente tem alguma coisa no nosso corpo que não vai absorver todos os nutrientes também. De repente você pegou um orgânico bom, né, que você trouxe, o tio trouxe lá do sítio e te deu, não sei o quê. Mas às vezes a gente tem algum problema que não está fazendo a gente absorver esse orgânico, né? Essas vitaminas. Exato. Exatamente. É isso. Isso então, também assim, pode dar uma certa depressão. E aí você fala, poxa, mas eu não passei por nenhum fato desse e eu estou aqui triste, deprimida, tal. Às vezes é falta de as pessoas elas vitaminas. têm que fazer coisas que elas gostem, que deixem elas Também. felizes. Então, é que nem... Eu gosto muito de ouvir algumas músicas. Eu canto junto. Então, quer ver minha energia subir? Eu ouvir uma série de músicas de um certo conjunto que eu canto junto. Então, a energia sobe muito. Pois é. E então, você tem que as vibrações das músicas também sobem, né? Porque eu tô com dor de cotovelo, eu vou ficar ouvindo música de sofrência, eu vou lá pro buraco. Não, eu vou ouvir alguma coisa que supra energia. Porque tem gente que fica... Eu já fiz isso, né? Então, na época que eu não estava me sentindo feliz, nossa, eu cantava Chitãozinho Chororó, aquelas músicas de sofrência mesmo. Aí, um belo dia, eu falei assim, o quê? Parei, não cantei mais, porque eu percebi o que fazia comigo. Eu falo que eu materializei a minha separação porque eu estava infeliz. Mas eu não entendia o porquê que eu estava infeliz, né? E eu cantava algumas músicas do Fábio Júnior, mas sentindo aquela música. Porque tudo é lei da atração, tudo que você faz com sentimento forte, acontece. Então, tempos depois, né? Porque tinha uma música que falava, né? Que encontrando como é que é? E vou encontrar uma pessoa que numa boa saiba como me tocar. Gente, eu não estava feliz no casamento. Por quê? Porque o meu ex tinha alguém. Então nem chegar em mim chegava. Só que eu não sabia. A coisa aconteceu depois. Você vai querer ficar na tela? Ah, tá bom. E... Vê como é que é? Parece eu, né? Ela quer fazer a live junto com a gente. Então, gente, a gente tem que subir a nossa energia. Para quê? Para a gente não ficar vítima do Setembro Amarelo. Exatamente. Ouvir músicas que elevem a energia, não que levem a gente para baixo, né? Olha, a Fátima falou assim, mulheres que amam demais. Então, mulheres que amam demais, quem? O outro ou a si? Porque a gente tem que amar a gente, em primeiro lugar. Enxergar a gente. E eu vou dar um testemunho agora, meu. O ano passado eu falei assim, eu pus como metas e objetivos. Quero deixar 10 quilos. Tá? Muito bem. Aí eu estou há 2, 3 meses atrás, o pessoal lá no centro virou e falou assim, nossa, você emagreceu. Como? Aí eu falei assim, aí eu percebi
Não, eu percebi que eu não estava me olhando como eu deveria me olhar. Me amando, se importando comigo. Aí eu falei assim, todo mundo tá falando que eu emagreci. Deixa eu ver. Aí eu fui me olhar no espelho. Aí eu fui me olhar no espelho. Aí eu fui reparar a minha roupa, minha calça. Eu falei... Aí um dia eu estava numa farmácia, eu falei assim, vou me pesar. Quando eu subi na balança, eu falei, foram-se os 10 quilos. Aí eu virei assim e falei assim, quero mais 5. Só falei isso. 15. 2 meses pra cá, aí os pessoal, nossa, você emagreceu mais, hein? Você emagreceu mais. Eu, será? Que eu tô tomando um suco para desintoxicar, para desinflamar. Então, é meu café da manhã esse suco. Quando eu subi de novo na balança, eu falei, o quê? Foram-se mais 5. Só que assim, sim, a Fátima falou, temos que ter autoestima. Sim, a gente tem que olhar pra gente. Aí eu comecei a olhar pra mim. Aí eu fui no guarda-roupa, eu falei, nossa, só tem as batas, né? Achei uma ou outra blusa diferente, eu falei, achei uma calça, que eu falei, nossa, de 200 anos atrás. Eu comecei a me amar mais, me importar mais. Acabou. Então, no total, foram 15 quilos. Eu falei, nossa, que legal! E, só que trouxe um probleminha. E as roupas agora, né? As batas a gente aperta bem, né? Põe o cintinho lá, aperta e tudo bem. Mas e calça e outras coisas? Eu falei assim, aí eu tô resgatando algumas coisas, né? Que estava guardada, mas eu tinha já dado um monte de coisa, já mandei embora. Então, assim, a gente tem que estar feliz com a gente. Tá? Tá, você E sofreu, pedir a pessoa ajuda, falou que ela... pedir para as pessoas. Oi, diga. Tá. Diga. A Fátima falou que eu fui um AVC isquêmico, agressivo, me tornei cadeirante. Tá. Mas, mesmo sendo cadeirante, você consegue fazer muitas coisas. Eu acredito que, dependendo de se você acredita em algumas coisas, você consegue reverter uma parte disso. Tá? Mas tem que crer. Lógico, você vai crer e fazer o que você tem que fazer. Porque tudo se aprende novamente. A gente tem que aprender a andar. E outra coisa, se ela está aqui, né, Silvia? Para contar para a gente essa história, é porque ela tem um propósito maior. E ela tem que acreditar. Fátima, você quer participar da live aqui? Eu te chamo. Quer participar aqui junto? Faz, se você quer, põe um sim, que eu só vou chamar se você quiser mesmo. Tá? Então você põe aí um sim, enquanto isso a gente vai falando, tá? Porque assim, é a nossa força de vontade, a nossa força de querer as coisas. Sim. A gente não vai deixar na tela do outro. Eu acredito que se ela está aqui para contar para gente, para todo mundo, né? Porque está falando para o mundo, né? Porque essa live caiu na rede e vai embora, live, né? Vai ficar gravada. Vai ficar no... E essa live vai ficar aqui no Instagram e eu vou botar no YouTube ainda. Certo. Né? Ela está aqui para contar tudo isso porque ela tem muita coisa aí a compartilhar. Ela tem que estar cumprindo aí o papel dela e, de repente... Oi! Sim. Maria Luísa. Maria Luísa. Tudo então, bom, minha flor? Gente, assim, de repente, ela está cumprindo aí o papel dela, né? E às vezes nem sabe. Exato. Nós não temos que entrar na dor do Setembro Amarelo. Faça alguma coisa. O que você pode fazer? Ajude as pessoas. Maria Luísa, você é a Fátima? Não. Fátima, era a Fátima, né? Isso,
Fátima que falou do AVC. Tá, você, Maria Luísa, você quem é, Maria Luísa? Nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo. Fala um pouco, escreve aí um pouco da sua história, Maria Luísa. Né? Então, assim, temos que determinar algumas coisas para a nossa vida, as nossas histórias. Né? E aí, a gente tem que fazer o quê? Oi? E às vezes aquela coisa, se permitir se cuidar, né? Pedir ajuda, né? Você falou que tem uma amiga que te ouve, né? Sempre a gente está trocando aí receitinhas, né? Você também deve ter outros amigos terapeutas aí que também te ajudam, troca as coisas, a gente tem que se permitir se cuidar. Exatamente. Exatamente. Porque se você não se cuida, como é que você fica? Ah, faz uma meditação, faz algumas coisas? Sim. Mas você tem que sentir algumas coisas, você tem que perceber, então você consegue se ajudar e ajudar o outro. Então, a gente, como terapeuta, nós temos condições de ajudar, de orientar as pessoas a se entender o que elas estão sentindo, para elas não cometerem o suicídio, não cometerem tirar a própria vida. Porque elas têm que entender o que está acontecendo com elas. Não ficar triste por poucas coisas. Tá? Mas o caso, Silvia, das pessoas que nem esse menino que originou o Setembro Amarelo. No caso, quando as pessoas têm problemas psiquiátricos, eles precisam do entorno perceber isso para ajudar. Né? Exatamente. Familiar, amigo. E às vezes está todo mundo ali envolto, cada um nos seus problemas, que não presta atenção, né? Não presta atenção que a pessoa está precisando. As pessoas, elas não ficam preocupadas, ficam preocupadas, ficam olhando só para o próprio umbigo. Temos que olhar para a gente, mas nós temos que olhar para fora também, para perceber algumas coisas. E quando a gente percebe, a gente enxerga, as coisas acontecem, as coisas melhoram. Certo? Aí eu falo que a gente esbarra em outro tabu, né? A gente falar de morte, que no Brasil é tabu, falar de suicídio é tabu, e falar de problemas psiquiátricos também é tabu. Né? Muitas vezes as pessoas não querem enxergar, acham que fingir que não está vendo é melhor. Mas muitas vezes a gente não está ajudando aquela pessoa. Né? Você falou da pessoa aí onde você mora, que se jogou do 10º andar. Nós tivemos, não sei se você lembra, tinha uma professora de dança cigana no espaço, ela foi em maio, ela fez questão de ir no dia de Santa Sara. Ela também cometeu suicídio, tomou veneno. Nossa! Né? Foi forte. Foi forte, abalou muitas meninas na época. Mas assim, ela vinha no nosso espaço, ela sabia de tudo que eu podia, né, fazer. Muitas vezes eu perguntava para ela, né, se estava tudo bem, eu sabia que ela estava, né, eu me predispus, né, o que a gente não pode também é ser muito invasiva, a gente não pode ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Eu me predispus a tudo. Ela deu aula numa sexta-feira e quando foi na segunda-feira a gente recebeu a bendita da notícia. Nós temos um caso também de um familiar que numa semana aí, já faz anos isso, graças a Deus, né? Nós recebemos o telefonema aqui, ele estava no pronto-socorro, né? Aí quando o Márcio correu atrás para ver o que tinha acontecido, ele tinha tentado o suicídio, né? Aí estava completamente surtado, tal, foi para o hospital,
né, para estabilizar, e teve medicamento, não sei o que, vai daqui, vai dali. A gente descobriu a bipolaridade nele, ele tem transtorno bipolar. E diz que um dos níveis do transtorno bipolar, que é o nível mais alto lá, não sei dizer direito, porque aí a psicólogo, psiquiatra, por gentileza, me corrija, um dos níveis que é o mais alto é justamente esse que a pessoa tenta tirar a vida. Então, de repente a pessoa está ali sem medicação, e aí ela entra num surto, né? E aí atenta sobre a própria vida, né? Então é importante o familiar, o papel do familiar é muito importante, né? É quando a pessoa Sim. tem realmente, né? E muitas vezes, por ela ter ali problemas psiquiátricos, ela não vai resolver da própria vida, não vai responder por si, e é a gente que vai ter que ajudar essa pessoa, né? Cuidar dela. Exatamente. Então, assim, a gente ajuda os outros, se ajuda e ajuda os outros, né? Sim. Sim. Ele toma, né? Hoje ele toma as medicações que é indicada para o caso já faz um bom tempo, hein? Já tem mais de 5 anos. Vai fazer uns 10 anos que ele está equilibrado. Né? A gente ajudou bastante com florais, né? Além dos remédios, ajudou com floral. E nunca mais ele teve esse surto. Nunca mais. E aí falar na época, né, quando a gente estava, vai daqui, vai dali, corre, porque aí você vê tudo que é possível para ajudar a pessoa, né? Eu lembro que eu falei com uma psicóloga na época e ela falou assim para mim: ah, não, eles têm sempre altos e baixos. Sempre vai ter, ele sempre vai estar, sempre vai ter um surto. Foi essa que me falaram. Lógico, né? Equilibrado ninguém é, que eu falo, né? Até a gente das nossas escorregadas, né? Mas ele nunca mais teve, tá super bem, a vida, desempenhando a vida, né? E é uma pessoa mega inteligente, né? Às vezes a gente vê a pessoa muito bem na faculdade, no trabalho, desempenhando um bom papel, e às vezes não sabe que a pessoa tem um problema psiquiátrico. Sim. Aí, Isso é às vezes, verdade. por conta de um tabu, Então, as deixa pessoas ali e não têm cuida da pessoa. e as pessoas têm que estar atentas com as pessoas à sua volta, perceber algumas coisas. Estarem acordadas. E é isso que as pessoas não estão. Elas têm que estar acordadas para as coisas que estão acontecendo, seja em qual dimensão. Para quê? Para evitar que as pessoas realmente cometam isso de ai, este mundo não é para mim, vou embora. Né? Independente de qualquer questão religiosa, né, é muito triste para quem fica aqui, né? Exato. Porque não é só uma morte em Quem fica si. vai ter que lidar com a dor. E o arrependimento, porque assim, por que eu não prestei atenção e eu não consegui ajudar a pessoa? Eu não estava presente. Né? Então, temos que viver o momento presente. Exatamente. Fale, Renilde. A gente está falando aí, a gente já falou de questões físicas, a gente já falou de questões mentais, né, energéticas também, né, porque a gente como terapeuta tem uma visão holística, né, e também tem as questões espirituais, né, Silvia? Você que trabalha lá na casa do doutor. Sim, também, porque assim, as pessoas que nem ontem, eu trabalhei ontem lá na casa, muito. Né? E foi muito interessante, porque assim, passou um pai com um filho, e o filho recebe
é uma obsessão, né? Se um espírito está junto, está do lado, e você não sabe controlar algumas coisas, então é uma obsessão. Então, assim, ele não sabia como lidar, foi encaminhado, tudo, mas não sabia como lidar. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, isso acontece porque ele baixa a vibração, ele tem que fazer as orações e não estar conectado com a vibração mais baixa, para ele não ficar tomado, né, pelo, entre aspas, né, pelo obsediado, né, pelo espírito. Então, assim, também tem esse lado também. E aí tem que a pessoa vai procurar um local onde tenha essa ajuda espiritual. Então, assim, tudo você tem que dar, é o conhecimento, você tem que passar o conhecimento para a pessoa. Exatamente. O rapaz saiu bem, de lá saiu, mas assim, sempre ele tem que ter o quê? Uma educação mediúnica. Ele tem que aprender algumas coisas para quê? Para ele saber lidar com aquilo. Não, é que nem quando eu dou uma de louca aqui em casa, eu percebo alguma coisa, eu dou uma de louca mesmo, eu moro sozinha, né? Aí eu começo a falar assim, não, aqui não. Então, eu dou voz de comando, sabe? Então, assim, a gente tem que, ou põe uma oração e tal, você tem que ter voz de comando, você tem que saber o que você vai mexer, qual a vibração você vai colocar na sua casa. Mesmo você morando sozinha, sozinho. Exatamente. É o eterno orar e vigiar, né? Fazer uma defumação, tomar os banhos, né? Eu tomo bastante floral. Exatamente, sabe? Até a nossa alimentação, a alimentação que você faz, ela tem um fundo terapêutico, que nem que eu falei para você, nosso corpo é inflamado. O simples fato de eu tomar um suco de manhã, que vai cenoura, maçã, limão, eu pego a água do alho, coloco, bato tudo e tomo, eu desinflamei. Ah, o que mais você come? Ah, como outras coisas. Mas eu deixei 15 quilos. Pois é. Porque o nosso corpo é inflamado. E aí isso influencia em tudo, até no nosso cérebro. Né? Então, assim, e espiritualmente também influencia. Porque se você não está bem com você, você vai deixar a porta aberta para outros seres, vamos dizer assim, chegarem até você. Só que isso é meu. Este corpo é meu. Eu tenho domínio sobre ele. Eu não vou deixar que outros tenham domínio sobre ele. E aí eu procuro ajuda. Quanto mais feliz você estiver com você, mais o seu propósito de vida, mais você está com a vibração elevada. Espiritualmente falando também. Isso, a gente não pode deixar, né? De deixar cair a vibração. Exato. Muitas vezes acontece alguma coisa que a gente fica aborrecida, né? Sim. Ou fica bronqueada com uma pessoa, a gente tem que procurar, né, fazer uma oração, alguma coisa e sair dessa vibração, porque senão, ó. E aí a gente tem que falar assim, por que eu tenho que aprender com isso? O outro vai me deixar assim, ele não tem poder para isso. O que eu tenho que aprender com isso? A tomar as rédeas da minha vida. O poder é meu. O poder é meu e eu vou fazer da maneira como eu acho que tem que ser. O poder é meu. Sim. Então, como você quer viver? Você quer viver sendo mandado ou mandando em você? E outra coisa, tudo que o outro fala pra gente pode ser uma parte sua, mas é do outro também, né? É mais do outro do que a gente não pode se responsabilizar pelo que vê do outro. Tudo exatamente. Porque as pessoas estão acostumadas. Fique com você. E
as pessoas estão acostumadas a falar, ai, você é assim, 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 assim. Lembra que quando eu aponto um dedo, eu tenho 3 apontando para mim. Você é assim, 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 assim. Tá, mas se olha, você quer um espelho? E aí as pessoas acabam falando, ah, imagina, ah, é você. Uhum, ok. É quando a pessoa Quer subir aqui? não quer se ver. A outra Ficou com inveja da secretária minha. está mirando Minha tá aqui, aqui. ó. É, A minha outra tá aqui, ó. secretária mirou aqui. Que foi, minha Amanda? Você quer subir aqui? O que foi? Vem aqui, vem, amorzinho. Tá fazendo charme. Cheia de Fazendo charme. charme. É, não sabe o que é. Ai, meu Deus. O que você Então, quer? Você gente, a quer gente, subir? pegando gancho, a gente tem que saber o que quer. Como quer, Exatamente, não pode se deixar influenciar pelas coisas dos outros, que o outro achou, deixou de achar. Você tem que fazer uma pergunta. Às vezes eu pergunto, eu sou isso? Não. exatamente. Então, Exatamente. beijos, tchau, É né? Paz e amor. aquela coisa assim, eu 50%, 50%, né? Parcerias, relacionamentos, os dois têm que se amoldar. E para isso, as pessoas têm que ter amor próprio, para evitar o quê? Evitar que elas acabam tirando a própria vida. Simplesmente. Ajuda a gente dá. Quem quiser ajuda, pode procurar a gente. Nós aconselhamos, a gente faz várias coisas. Tá? Eu tenho um dos tratamentos que até eu falei na live das 6 horas, que às 6 horas eu faço aquela da meditação, né? Eu faço meia horinha e tudo bem. E aí, o que eu faço? Eu monto uma frequência específica para a pessoa. Através do quê? Através dos planetas que ela tem e várias outras coisas, aí eu monto a sequência para a pessoa utilizar. É um tratamento que ela vai usar para ela e funciona. Porque nós somos líquido. Se nós somos líquidos, a nossa frequência, ela modula, né? E a gente tem que estar equilibrando essa frequência. Para quê? Para a gente não cometer besteiras também. Sim. Ok? Ok. Pergunta às pessoas que estão assistindo a live. Lembrando que quem fica até o final da live vai ter um... Eu vou falar sobre os... Vou tirar a carta dos anjos. Bom, você vai ficar até o final, né, Renilde? Tenho que, né? Senão a live não acontece. Nós duas vamos ter direito à carta dos anjos. Eba! Né? Então, gente, cuidem do Setembro Amarelo. Ainda estamos no dia 20, né? Cuide do Setembro Amarelo. Faça com que ele não tenha tantas vítimas. Porque as vítimas, na maioria das vezes, são os jovens. Porque eles não sabem que caminho seguir, não sabem o que fazer. Porque acham que estão no mundo errado. De fato, nós estamos no mundo errado. Não é fácil adaptar aqui, né? E muitas vezes, se a gente for ver, essa vocação, ela não vem logo de imediato. Ela leva um tempo para a gente perceber, né? Você, quando você se formou, acho que você se formou em marketing, né? Eu fiz publicidade e propaganda, eu já li a carta desde os 17 anos. Baralho comum. E minha tia falava assim, nas férias, Silvia, lê para mim. Por quê, tia? Porque tudo que você fala, tudo que você lê para mim acontece. Então, sempre nas próximas férias, ela pedia para eu ler e ela me dava um feedback.
E aí eu fui fazer isso, estudar novamente, depois, só quando praticamente eu separei dos Quantos anos 17, com depois uns disso? 40, uns 30 anos depois. Então, menina, a gente demora muito para se perceber com essa vocação. Eu fui entrar no meu caminho de vida. E ainda meu caminho de vida, meus pais falavam assim, ai, vai fazer um concurso, isso que você está fazendo não serve para nada. Vai fazer um concurso para você ganhar dinheiro. Um belo dia eu cheguei para eles e falei assim, olha, porque eu fiz publicidade e propaganda, não consegui emprego na área, porque era muita panelinha, meu tio indicou, mas nem assim. E aí, aí eu falei assim, bom, eu quero ser taróloga, terapeuta, tudo isso. E aí, quando eu virei para meus pais, eu falei assim, olha, eu escolhi ser isso, eu gostaria muito que vocês respeitassem a minha escolha. Nunca mais eles falaram, criticaram. Mas eles Eles me podem ajudaram não financeiramente apoiarem, no eles podem período? não Sim, aceitarem o que a gente faz, né? sim, exatamente. Eles me ajudaram financeiramente no período? Sim, ajudaram. E aí depois eu consegui caminhar com as minhas próprias pernas. Então a gente aprende. Então a gente tem que estar aberto para aprender. Ah, mas eu sou terapeuta? Não, eu faço produtos, eu faço 1000 coisas. E não tenho preguiça de fazer isso. Então a gente veio no mundo para fazer algumas coisas e fazer a diferença. Quando a gente faz a diferença, para a gente primeiro, os outros começam a enxergar a gente começa a adquirir autonomia. Exatamente. Exatamente. E quando a gente se percebe, quando a gente vê que aquele caminho está fazendo sentido, muitas vezes não é tão rentável assim como a gente Sim, gostaria, mas é algo que nos faz feliz. sim. É a satisfação, porque não adianta nada você falar assim, ah, eu quero trabalhar em tal coisa para ganhar muito dinheiro e você não gostar daquilo que você faz. Aí não adianta nada. Mas Aí no não final adianta. tem prosperidade, né, Silvia? Porque a gente nunca passa falta de nada. Lógico, sempre tem. As coisas sempre acontecem. Sempre. É quando a gente faz com, né, verdadeiramente, com amor, com satisfação, com carinho, com respeito, Exatamente. a energia vem. A energia da Exatamente. prosperidade. As coisas começam a acontecer. Sim, Certo? Que mais? certo. Já estamos 1 hora aqui falando. Olha que passou rápido. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Que conselhos Né? que você dá para as pessoas do Setembro Amarelo? Olha, não, se deixe cuidar, né? Conte para alguém, converse com alguém, né? Uma pessoa de confiança, né? Alguém próximo, né? Que você goste, que você curta, se deixe cuidar. E você, né? Se está vendo que a pessoa está meio diferente, meio cabisbaixo, né? Ajude, né? Se tiver alguma Sim, pessoa na família que você vê que não está bem, ajude, leve ao médico, leve ao terapeuta, leve a um psicólogo, né? Ajude. Né? Vamos deixar os preconceitos, né, de lado e que muitas vezes isso pode custar uma vida, né? exatamente. Se você não sabe como ajudar, vem se consultar, vem falar com a gente, que a gente ajuda vocês a ajudar. Tem vários instrumentos que a gente pode utilizar para isso. Então, tem vários caminhos
a gente pode usar para ajudar as pessoas. A gente ajuda você e você vai ajudar quem está no seu lado passando por esse apelo. Exatamente. Ok? Muito bem. Eu acho que é isso, né, Renilde? Acho que é isso. Mais alguma coisa, tem os nossos contatos aqui, só chamar a gente no direct ou no nosso, né, tem lá no nosso perfil, tem os nossos contatos, Exato. pode entrar em contato com a gente. Vai na nossa bio para ver, o que a gente faz, que cursos que a gente dá, o que a gente pode ajudar você nesse setembro amarelo, porque é um direcionamento com a carta, uma mesa radiônica, várias coisas que a gente pode ajudar você a... Eu estava esquecendo do anjo, hein? E nós merecemos. A carta do anjo. Era aí. E nós merecemos as coisas e viver é muito bom. Essa carta do anjo, ela funciona assim, ela tem uma mensagem e depois a qualidade, tá? Então vamos lá. Para a dona Renilde. Uma. Duas. Vamos lá. Eu sou o anjo que desce quando o seu coração está ferido. Calma. Pegue minha energia. Sinta. Envolvo-a amorosamente com minhas asas, curando-a com limpeza e renovação. Que lindinha. Tá? Agora eu vou tirar para mim, para moi. Vou colocar essa de volta. Na live das 6 horas, eu tirei e saiu para 2 pessoas. Eu embaralhei e saiu a mesma carta para elas. Eu falei, gente, vamos lá. Era a energia que estava ali naquele momento, né? Todo mundo vibrando essa mesma energia. Sim. Nossa. Eu tô precisando, eu sei que eu estou precisando tomar decisões que eu não estou entendendo, mas eu vou saber ainda. Ó. Eu sou o anjo que desce para trazer-lhe luz. Basta de trevas. Quando tomar esta decisão, encontrará o novo. Convido-a a viver com sabedoria e compreensão. Foi o que eu fiz hoje em casa. Quando eu comecei a falar sozinha. Não, chega, não quero mais isso. Pode ir embora. E aí ele só confirmou. O que eu fiz? Eu joguei as trevas que queriam vir me encher o saco, eu mandei embora. Não, aqui não, violão. Então a gente tem que ter força e determinação para as coisas. Sim. Com certeza. E aí as coisas funcionam e a gente vive bem e a gente vive melhor. Certo? Gostou Sim, do seu senhora. anjo? É sempre bom. Adorei. É que é sempre bom. Os conselhos desse eu acho muito bom, muito bom. Não conhecia essa cartinha. Essa aqui eu tenho faz muito tempo. Estava lá no consultório, eu falei, deixa eu trazer para cá. Depois eu vou pedir um negócio no WhatsApp, tá? Não é para mim, é para o cachorro. Já já eu te peço, tá? Fica aí perto. Tá bom. Então tá. Gratidão, gente, por vocês estarem Gratidão a todos. E no próximo mês estaremos aqui, eu e a Renilde. Eu tô vindo toda semana, amanhã eu vou fazer live. Eu vou fazendo, né? Tá todo Mas a gente sempre ela. A gente sempre tem um encontro marcado. E como eu estou fazendo, eu faço a carta terapia. Amanhã eu vou fazer carta terapia. E é muito legal, porque eu não preciso responder perguntas, eu vou tirando e vou falando um monte de coisa e as pessoas, nossa, você está falando para mim. Eu falei assim, nossa, que bom, né? Que bom.
Entrou na hora certa, no momento Exatamente. certo, para receber aquela mensagem. Exato. Gratidão, gente, gratidão, Renilde. Já te chamo. Gratidão, 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 Gratidão a pessoal. todos e até E mais. vem procurar a gente para ajudar vocês no Setembro Amarelo, hein? A gente ajuda, a gente consegue. A união, toda a vida vale a pena, não é isso? Toda a vida vale a pena, não importa qual seja, toda ela vale a pena. Então, vamos fazer a nossa parte. Ok? Namastê. Namastê. Tchau. Beijo, Tchau. gente. Até mais. Tchau, tchau.